Em tempos de desemprego e dinheiro curto, nem sempre pedir empréstimo é a melhor alternativa. O ideal é não pegar. Pegou, está amarrado por muito tempo. Suou para pagar? Suei muito. No sul do país, um banco bloqueou o cartão de uma aposentada que já não conseguia mais pagar os empréstimos. A instituição foi condenada com base no princípio da dignidade da pessoa humana. Vestibulinho para criança entrar na escola. Porque é uma prova para uma criança de 6 anos que vai decidir a vida dela, é muito forte. Porque se parar para pensar, uma prova, um vestibulinho, ele está decidindo a vida daquela criança. Colégios que faziam exames para selecionar alunos do primeiro ano do ensino fundamental foram denunciados e a Justiça deu a palavra final. O que aconteceu? Veja agora, no Via Legal. A regra para pegar empréstimo consignado é clara. As parcelas não podem ultrapassar 35% do salário ou do benefício do correntista. Mas no sul do país, uma senhora pediu tantos empréstimos que não tinha mais como pagar. O banco bloqueou o cartão de débito dela para garantir o pagamento. E a Justiça mandou desbloquear com base no princípio da dignidade da pessoa humana. Dinheiro é aqui, ó. São tantas ofertas que fica difícil resistir. No momento do aperto, temos que fazer um empréstimo, não adianta. O ideal é não pegar. Pegou, está amarrado por muito tempo. Suou para pagar? Suei muito. O problema é quando a conta vira uma bola de neve. Hoje eu pego emprestado, amanhã eu tenho que pedir emprestado para pagar o empréstimo. É o problema. Quem não gostaria de ter um dinheiro da noite pro dia é na mão, né? Mas muitas vezes tem que pensar 2 vezes, né? A Lei Federal 13.172 de 2015 determina que o desconto do empréstimo consignado em folha não pode ultrapassar 35% do valor líquido do salário ou da aposentadoria. A regra vale para os servidores públicos federais, ativos, inativos e pensionistas, e quem tem a carteira assinada. Para evitar surpresas, esse advogado alerta: é preciso ter bastante atenção na hora de pegar um empréstimo. São 2 momentos, esse é o primeiro, o momento de fazer a contratação. E o segundo momento de muita importância é a hora de se aposentar. Porque antes de se aposentar, lembre, mas eu tenho uma dívida e a minha margem consignável vai baixar. Portanto, é o momento de me aposentar. Porque isso pode trazer repercussão na relação contratual com a instituição financeira ou que qualquer que seja. Então, esses 2 momentos são fundamentais. Só que na prática, nem sempre essa conta é respeitada. Aqui em Porto Alegre, uma servidora aposentada da prefeitura do município teve o cartão da conta corrente bloqueado pelo banco. A instituição financeira tomou a atitude para garantir a quitação de um empréstimo consignado, já que a idosa não conseguia pagar a dívida. Eu sei quanto é que eu tenho, é pouco, não vou poder fazer nada. Não vou poder comprar meus remédios, não vou poder comprar a comida que falta, o rancho, vou fazer o rancho como? A série de empréstimos começou quando Dona Vânia ainda trabalhava no hospital de pronto-socorro na capital gaúcha. Eu me lembro assim que eu queria fazer melhorias na casa, né? Porque assim, eu morava nos fundos da casa da minha mãe. Então a casa tinha bastante coisa para fazer reforma, eu tinha que fazer um quarto para o meu neto, eu tinha que fazer reformas. Depois do primeiro veio o segundo. O terceiro, no valor de R$100 mil, foi para quitar os anteriores. E Dona Vânia viu sua dívida crescer assustadoramente. Só que daí eles foram aumentando o tempo para pagar. Esse tempo para pagar que o pessoal assim, esse tempo é bom que podemos pegar mais dinheiro. Mas e o tempo? É muito tempo para te pensar o que vai acontecer contigo. Sem poder movimentar a conta nem para tirar o dinheiro necessário para a compra de remédios, a aposentada entrou com um pedido de liminar na Justiça para que o banco, no caso a Caixa Econômica, liberasse o cartão. Foram 3 empréstimos, cuja capacidade financeira dela seria
incapaz de garantir o pagamento de forma digna, sem que alterasse o planejamento familiar ou sem que isso de forma efetiva não prejudicasse o sustento dela, inclusive na velhice. Em primeiro grau, o pedido foi negado. Dona Vânia, então, recorreu ao Tribunal Regional Federal da 4ª Região. O relator do caso, o desembargador federal Cândido Alfredo Leal Júnior, considerou a conduta do banco abusiva e determinou que a instituição financeira suspenda o bloqueio com base no princípio da dignidade da pessoa humana. Além disso, ele ressaltou que as verbas salariais são impenhoráveis para garantir o sustento do devedor e de sua família. Essas instituições financeiras só ferem o direito do consumidor com a garantia de que esse consumidor não irá recorrer à justiça. Entendeu? Então, a ignorância do consumidor, que já é hipossuficiente, não só materialmente, como intelectualmente, é que dá o respaldo para essas instituições invadirem a privacidade do consumidor. Ainda cabe recurso desta decisão. Para evitar transtornos como o de Dona Vânia, a diretora do Procon na capital gaúcha alerta. Quando o consumidor ele precisa contratar aquele empréstimo, aí ele precisa também olhar para dentro daquela instituição financeira onde ele vai contratar. Como ele faz isso? Ele precisa saber se o juro que ele vai contratar é um juro competitivo no mercado. E aí ele pode se utilizar da tabela de juros que o Banco Central ele faz quase que quinzenalmente, com uma média lá de juros, até em alguns casos ela é mensal, dizendo para o consumidor qual é a média do juro de mercado. E pensa que Dona Vânia sonha em pedir empréstimo de novo? Não faço, né? Não faço. Eu digo, vou esperando, né? Alguma hora vai ter que melhorar. De um lado, o direito constitucional que todo brasileiro tem à educação. Do outro, escolas particulares que estavam fazendo um vestibulinho para crianças de 6 anos conseguirem vaga no ensino fundamental. Apesar de a Justiça ter proibido esses exames desde 2005 e ter confirmado a sentença em 2012, outros recursos surgiram. Na queda de braço agora, o vestibulinho perdeu mais uma vez. Lucas tem 11 anos, é sorridente e vai bem na escola. Mas quando ele completou 6 anos, a mãe tentou colocar o filho num outro colégio do ensino fundamental. A experiência não foi tão boa. Para conseguir entrar, ele teria que fazer uma prova. Teve uma escola que cobrou uma taxa para esse teste ser feito. Eles diziam que era bem temático, né? Que a criança não sentiria, que seria uma prova, tal. Mas ele acabou sentindo, sim, né? E daí essa escola da taxa não chegou a chamá-lo, mesmo dizendo que não era uma prova, que todos iriam ser chamados. Marlene não chegou a passar por isso na época, mas afirma que a amiga da filha dela não teve escolha e fez o teste numa escola tradicional de São Paulo. Além de caro, a prova não tinha retorno do dinheiro, só que os pais assinavam um contrato concordando com isso. A mãe, na época, não concordou, mas como era para o bem da filha dela, na opinião dela, tudo bem, ela aceitou. Mas eu não concordo. Algumas escolas particulares do país criaram os chamados vestibulinhos, um tipo de prova para selecionar crianças no ensino fundamental de acordo com o nível de exigência e o número de vagas da instituição. Mas essa prática foi vetada pelo Conselho Nacional de Educação há muito tempo, em 2003, sob o argumento de que uma criança não tem bagagem acadêmica para ser avaliada. Porque é uma prova para uma criança de 6 anos que vai decidir a vida dela é muito forte. Porque se parar para pensar, uma prova, um vestibulinho, ele está decidindo a vida daquela criança. Se ela vai poder participar de tal ou qual escola. Quando eu aplico um teste e eu vou avaliar esse teste, sempre o que ele não me entregou é aquilo que eu gostaria que ele tivesse me dado, né?
E quando eu tomo isso como base, eu já começo uma relação de menos-valia aí. E já é um início de relação muito ruim, ainda mais para uma criança de 6 anos. Qual é a relação que ela vai estabelecer com essa escola? Qual é a relação que ela vai estabelecer de adquirir conhecimento, de crescer, de se desenvolver? Antes que a resolução do Conselho Nacional de Educação fosse homologada, os colégios continuaram aplicando os vestibulinhos, já que a lei ainda não tinha validade. Pais indignados começaram a se manifestar e as denúncias chegaram ao Ministério Público. Descobrimos que havia um parecer do Conselho Nacional de Educação contrário, dizendo que se havia uma disparidade entre demanda e oferta de vagas, a escola deveria usar critérios objetivos para selecionar as crianças. Ordem de matrícula, presença de mão na escola e outros. Mas não esse tipo de método, porque ele é considerado invasivo e prejudicial à criança. Só que esse parecer foi dado num determinado contexto no Ministério da Educação e ficou engavetado. Ele não foi homologado, não foi divulgado para as escolas, para os conselhos. Então, nós fomos obrigados a ajuizar essa ação. 3 colégios da capital paulista foram citados na ação civil pública. Nós intimamos esses colégios, perguntamos, eles disseram que iam fazer o processo, que era uma prática comum da escola, que eles tentavam fazer seleção sem deixar a criança tensa, né? Mas os depoimentos que nós tomamos na época, inclusive de pais, era de que a tensão era sim muito grande por parte deles próprios. Tinha criança que chegava chorando, criança que não conseguia ficar sentada ali para fazer a prova. E essas crianças eram excluídas do processo, né? Obviamente. O Colégio Gracinha foi o único que fez acordo com o Ministério Público e cumpriu todos os pedidos. Já o Porto Seguro e o Santa Cruz foram julgados pela Justiça Federal da primeira instância. As escolas ficaram proibidas de aplicar os testes e a União e o Estado de São Paulo foram condenados ao pagamento de R$1 milhão à sociedade por omissão de ter permitido que as próprias escolas regulassem os critérios de seleção. A decisão foi mantida pelo Tribunal Regional Federal da Terceira Região, que apenas reduziu o valor da indenização para R$200 mil. Nós aqui no tribunal mantivemos essa condenação, apenas diminuindo o valor da condenação da União Federal e do Estado de São Paulo. Condenação por danos morais coletivos, porque eles estariam fazendo valer aquilo que está na Lei de Diretrizes e Bases da Educação. Então, por força dessa condenação, eu não estou obrigado a promover isso, a divulgar, né, o que está na lei. E não só, né, o Estado de São Paulo também. Os colégios citados no processo informaram que não fazem mais esse tipo de seleção para o ingresso de crianças. A Advocacia Geral da União e a Procuradoria do Estado ainda não decidiram se vão recorrer. Educadores garantem que existem outras formas de se avaliar uma criança sem causar traumas e sem excluir do ambiente escolar. A gente tem um departamento de orientação educacional que olha muito para essas crianças, para as características de cada um, aonde ele pode ser mais, ele vai se adaptar melhor, onde tem crianças com essas características, professoras também. Então a gente faz um grande quebra-cabeça para a criança ficar muito bem adaptada à escola, né? O que eu vou procurar não é com prova. É com brincadeiras, com conversa, com observação, porque eu tenho que ver a prontidão dela para o primeiro ano. Eu tenho que ver as estruturas cognitivas, motoras, etc. Será que é com prova? Eu acho que as escolas já têm que ter definida qual é o número de vagas que elas podem abrir e não expor uma criança de 5 anos, saindo da educação infantil, para ir para o ensino fundamental 1 a algum tipo de teste ou de seleção. Além de legal, para os pais, o vestibulinho provoca frustração neles e nas crianças. É uma sensação péssima pra gente, né? Porque no caso dele, vinha numa escola pequenininha, de ensino infantil. De repente, para um universo desse, com uma prova que ele não estava acostumado, a gente fica bem apreensivo, né? Não tem, né? Mas tranquilo, né? Tanto que ele vai super bem, né, Lucas? E ele superou, óbvio, né? Claro, mas foi meio difícil, assim. A pessoa que tem um imóvel antigo, tombado como patrimônio histórico, tem que cuidar do prédio mesmo que não tenha dinheiro para isso.
Nesse caso, deve pedir ajuda ao município ou ao Estado. Em Minas Gerais, o dono de um imóvel protegido que desmoronou foi condenado a reconstruir o prédio tombado e a pagar indenização. Ela chegou primeiro, antes mesmo de Brasília se tornar a capital do país. E até hoje é um dos locais mais visitados da cidade. Por causa de uma promessa da família Kubitschek, a Igrejinha de Fátima foi construída em 1958, 2 anos antes da inauguração da cidade. Ela faz parte dos patrimônios culturais tombados pela Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e a Cultura, a Unesco. A Igrejinha de Fátima teve a primeira missa dia 28 de junho de 1958 e nasceu a partir de um voto de Juscelino Kubitschek e Dona Sara para a cura da filha por intercessão de Nossa Senhora de Fátima. Projetada pelo arquiteto Oscar Niemeyer e revestida por azulejos de Athos Bulcão, ela é conservada exatamente da forma como foi construída e atrai milhares de fiéis e curiosos. Essa igreja é uma igreja que difere de qualquer outra igreja, né? Ela se torna mais próxima das pessoas, é uma igreja que não tem muro, né? Que não tem cerca, você chega, você está na igreja, mesmo que ela esteja com a porta fechada, você sente essa proximidade de estar na igreja. Para manter viva a história do Brasil, muitos lugares ainda são preservados como foram construídos originalmente. São os chamados patrimônios históricos. Em 1937, o presidente Getúlio Vargas criou o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o IPHAN. O Instituto é responsável por preservar os bens de natureza material e de valor arqueológico para que não sejam destruídos ou descaracterizados. A preservação desses bens é garantida pelo Decreto-Lei número 25 de novembro de 1937. E quem assume a responsabilidade de cuidar de um imóvel com essas características deve respeitar normas específicas. Mas o proprietário de um prédio que fazia parte de um conjunto arquitetônico e urbanístico tombado em Minas Gerais não conservou o imóvel e ele desmoronou. Diante do problema, o IPHAN recorreu à justiça, pediu que o patrimônio fosse restaurado e os danos compensados. O IPHAN, no ano de 2002, notificou o proprietário, indicou que o bem precisava de uma conservação, precisava de algumas reparações necessárias para proteger aquele patrimônio cultural tombado. Em 2003, o IPHAN repetiu essa notificação extrajudicial ao proprietário. E no momento que o proprietário não deu nenhuma resposta, ele se quedou inerte durante todo esse tempo, o IPHAN teve que ajuizar a ação no ano de 2005. O caso veio parar no Tribunal Regional Federal da Primeira Região, em Brasília. Ao analisar o processo, a 6ª turma do TRF1 deu razão ao IPHAN, já que ficou comprovado que o Instituto tomou medidas administrativas e judiciais para que o proprietário do imóvel resolvesse o problema. Ele alegou dificuldades financeiras. A corte não aceitou a justificativa. Esta advogada explica que existem leis e saídas para esses casos. A lei, ela determina que se a pessoa não tem condições financeiras de conservar o patrimônio, que ela peça então à administração ajuda para isso, mas isso não foi feito também pelo responsável. Em Brasília, esse tipo de responsabilidade é uma obrigação. A cidade é patrimônio cultural da humanidade e qualquer construção ou até mesmo reforma no plano piloto precisa de autorização do IPHAN.
Qualquer alteração que se faça no desenho arquitetônico ou urbanístico de regiões que sofram as restrições naturais ao tombamento demandam necessariamente a aprovação dos seus respectivos projetos, seja de reforma, seja da própria construção em si, dentro dos órgãos da administração pública. Um cuidado para que a história não se apague com o tempo e o descaso. A costa brasileira tem 7.400 quilômetros de praias e belezas naturais, mas algumas sofrem com ocupações irregulares, lixo e poluição da água. Em Pernambuco, a Justiça deu prazo para que o município de Paulista, na região metropolitana do Recife, resolva o problema ambiental da praia de Maria Farinha. O local terá que ser recuperado até ficar próximo ao que era antes da degradação provocada por famílias que ocuparam a praia há quase 15 anos. É do mar que os pescadores tiram o sustento. E é por conta deste cenário que as pessoas vão a Maria Farinha, em Paulista, no litoral norte de Pernambuco. Só que está cada vez mais difícil aproveitar a beleza natural dessa praia. Há vários anos, comerciantes instalaram bares e barracas na beira-mar e modificaram a paisagem. Antigamente era bom, né? Mas hoje em dia tá muito acabado, né? Tá muito espesso, o mar todo sujo. Pode ver que você não consegue nem tomar banho de mar, até por causa do esgoto, né, que tem aqui perto. Sempre venho. Só que eu não tomo muito banho de mar por causa do esgoto, né? Eu tenho medo de pegar alguma coisa na pele, alguma doença de pele. São cerca de 60 estabelecimentos ao longo de 700 metros da praia. A maioria funciona apenas como comércio, mas algumas pessoas moram no local, como o seu Ozenir, que é pescador. Sou nascido e criado aqui. Filho de pescador e sou pescador. E moro aqui. Eu não tenho outra coisa para fazer, eu não sei isso aqui. Eu vivo disso aqui. Alexandro também mora na barraca construída pelo pai dele há 10 anos. Aqui na beira da praia é onde a gente consegue alguma coisa, um custo de vida a gente tira aqui. É uma pesca, é um colchão que eu alugo, é uma pipa que eu vendo. Aí sempre ajuda. Nesta parte da praia, as construções ficam tão próximas da água que foram erguidas como palafitas. Fica até difícil de caminhar na areia. As casas, barracas e os restaurantes foram construídos na areia da praia de Maria Farinha, que é de propriedade da União, e por isso são considerados irregulares. Essa comerciante já foi retirada daqui anteriormente. Há 18 anos que a gente vive por aqui. A gente tinha um bar, a prefeitura derrubou, aí a gente todo dia colocava as coisas, tirava, conseguimos juntar um dinheiro e fizemos esse trailer. Segundo o Ministério Público, várias instalações são precárias. Os banheiros dos bares são improvisados e o lixo deixado na praia tem como destino o mar. Um problema que fez os procuradores entrarem com uma ação civil na Justiça Federal. O Ministério Público ajuizou a ação para que esses bares e barracas eles sejam removidos, os entulhos retirados e que haja recuperação ambiental daquela área. Havia, de fato, até um esgoto a céu aberto dirigindo-se ao mar, havia a destruição, supressão de coqueiros, a concentração de resíduos sólidos. Em primeira instância, a Justiça Federal determinou que a Prefeitura de Paulista retirasse todas as construções instaladas irregularmente na praia, cadastrasse os moradores para que recebam auxílio moradia, fizesse a remoção dos entulhos da operação e, finalmente, revitalizasse a área degradada. A Prefeitura de Paulista ela é responsável não só apenas pelo controle do uso e ordenação do solo urbano, é também a responsável pela fiscalização ambiental daquela área. A Prefeitura de Paulista explica por que não agiu antes da decisão judicial. Tem um processo em tramitação desde o ano 2004, então não era interessante para a Prefeitura tomar qualquer decisão antes que saísse a decisão da Justiça. Por isso que se esperou todo esse momento e só agora que saiu a sentença da Justiça Federal, nós vamos cumpri-la. A Prefeitura já cadastrou todos os comerciantes e moradores para determinar quem receberá o auxílio moradia. Os que não tiverem direito ao benefício, além de serem retirados do local, não vão ser indenizados. Pelo direito brasileiro, a faixa de praia
não é de uso comum do povo, de forma que não pode ser ocupada de forma nenhuma, nem mesmo com autorização da União, que é a proprietária. Então, eles não podem nem ser indenizados, eles têm que ser desalojados sem indenização. Os comerciantes querem continuar trabalhando em Maria Farinha, mas de forma legal. A Secretaria de Turismo já está se envolvendo para isso, para poder fazer alguns pontos de comercialização. Está na parte de estudo ainda, precisa executar primeiro essa remoção, identificar quantas pessoas tem comercializando, para a partir daí a gente pensar na revitalização. Nas proximidades da praia pode, né? E, claro, esse projeto, o município pode até obter recursos federais, que existem recursos federais para essa finalidade, porque esses comerciantes normalmente são pessoas carentes que vivem só daquilo, né? Então eles não têm para onde ir, né? Eles se equivalem quase aos moradores que estão transformando a área em favela. Para quem visita a praia, o desejo é que o comércio consiga aliar conforto e proteção ao meio ambiente. Que tenha esse comércio, mas que conserve a natureza, né? Um espaço bom para nós e para eles que precisam também trabalhar, não é isso? Lugares adequados que proporcionasse para a gente um bem-estar, que não prejudicasse o mar, né? E um saneamento básico. É isso, o Via Legal fica por aqui, a gente volta na semana que vem com outras decisões da Justiça Federal. Gostou de uma matéria? Quer ver de novo? Mostrar para um amigo? Acesse as nossas redes sociais. Curta, comente, compartilhe. Tchau!